15 de maio de 2021, bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Acessem lá no YouTube meu canal Márcio Rodrigues de Paula, Diário de Bordo, deem o seu like, seu dislikes, façam as suas sugestões, suas críticas, suas perguntas, suas propostas. Hoje é dia da família, aliás, todo dia é dia de alguma coisa. Um dia eu vou inventar o dia, o dia da noite. Em todo caso, um grande abraço, principalmente às famílias dos estoicos 52 inscritos no meu canal. Vamos falar hoje sobre vaidade. Vaidade vem do latim vanitas, que significa oco, vazio. Portanto, a gente poderia dizer que vaidade é a qualidade daquilo que é frívolo, sem sentido, vão. Na Bíblia, a vaidade está relacionada ao orgulho e à vanglória, né? Eu prefiro a visão mais filosófica de que vaidade é a sede irrefreável por aprovação. Faço esse preâmbulo sobre a vaidade para voltar um pouquinho no tempo e falar sobre dois estudos feitos sobre a utilização de hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19. O estudo de Marsella, comandado por Didier Raoult, talvez o mais importante microbiologista europeu do nosso século, e o estudo do Amazonas, comandado por 70 profissionais, e com o aval da Fiocruz, da Universidade Estadual do Amazonas, da Universidade de São Paulo. No estudo francês, foram constatadas falhas graves. Após algum tempo, ele foi muito contestado. Didier Raoult teve que se retratar e assumiu que o estudo foi enviesado e omitiu informações importantes sobre 6 pacientes desse pequeno estudo, que era um estudo preliminar à época, inclusive um que foi a óbito. Apesar de Didier Raoult ainda defender o uso de hidroxicloroquina, ele responde a processos éticos na França, acusado por alguns profissionais de charlatanismo. Mesmo com a publicação no American Journal of Medicine em janeiro de 2021, com a recomendação de que os estudos deveriam ser continuados e que há indícios de que essas substâncias podem trazer benefícios na fase inicial da doença. Por outro lado, o estudo do Amazonas, que se utilizou de uma dose muito superior à dose tóxica de hidroxicloroquina em pacientes que já tinham a síndrome respiratória avançada. Depois de 11 óbitos de pacientes, ele foi interrompido. E, que eu saiba, até hoje, ninguém respondeu por processo ético. Qual o paralelo entre esses estudos e a vaidade? É muito simples. Esses profissionais de saúde responsáveis por ambos os estudos vestiram o jaleco da vaidade. Nessa sua sede vampiresca por aprovação, de si próprio e de seus congêneres, cometeram várias infrações éticas, ao meu ver. Então, ainda mais depois de ontem que eu ouvi na Rádio Jovem Pan uma declaração de um infectologista da Universidade Federal de Passo Fundo, dizendo ao entrevistador que se o governo federal tivesse fechado o contrato com a Pfizer em agosto, teríamos 300 mil mortes a menos no país. É ou não é um caso grave de jaleco da vaidade? Como é que ele faz um cálculo desse, de uma vacina que era e é experimental como todas são? Teríamos então, nesse cálculo desse infectologista, o seguinte: 40 milhões de infectados, vamos dizer, num país de 220 milhões, com uma mortalidade inferior a 0,3%, coisa que nenhum país com mais de 10 milhões de habitantes conseguiu. O conselho que eu dou a todos os profissionais, principalmente os médicos, profissionais de saúde, é o seguinte: tentem fazer um exercício de regressão e lembrar da sua primeira aula na sala de anatomia.
quando vocês abriram aquelas portas, né? E se depararam com cadáveres cheirando a formol e ácido fênico em cima de mesas de inox, e vocês se depararam com o que é realmente o sentido de ser médico. Nada mais é do que servir à humanidade. Ali a humanidade também estava representada, num cadáver desconhecido. O médico não serve à indústria farmacêutica, não é para isso que ele deve fidelidade. Ele deve fidelidade à humanidade. Deixo vocês então com esse sonzinho muito bacana do Keith Jarrett, pianista de jazz, gravado em Bregenz em 81, e com a oração ao cadáver desconhecida, um legado do barão Karl von Rokitansky, foi o maior anatomopatologista do século XIX, filósofo, político, escritor, que é a oração ao cadáver desconhecido. Ao curvar-te com a lâmina rija de teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te que este corpo nasceu do amor de duas almas, cresceu embalado pela fé e esperança daquela que em seu seio o agasalhou, sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens. Por certo, amou e foi amado, e sentiu saudades dos outros que partiram. Acalentou uma manhã feliz e agora jaz na fria lousa, sem que por ele tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Seu nome só Deus o sabe, mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir a humanidade que por ele passou indiferente. Um grande abraço e até o próximo Diário de Bordo.